Cala sua boca! Eu vou te enterrar viva mesmo! Você não vai ver nem a cor daquele dinheiro! Morra com sua fé! Ele enterrou a sua própria irmã viva para roubar toda a herança, mas a Virgem Maria o deu uma lição. Inscreva-se no canal e ative o sino. A poeira vermelha de Mato Grosso não é apenas poeira. É história. É sangue e suor de famílias que plantam, colhem, morrem e deixam tudo para trás. Nas manhãs frias daquela região, quando o sol ainda hesita em nascer, as casas de barro parecem cochichos, guardadas segredos que ninguém deveria saber. Naquela terça-feira de julho, quando o caixão de Antônio desceu à terra vermelha, Roberto estava ali, de gravata preta comprada em loja de segunda mão, com olhos que piscavam rápido demais. Seu pai acabava de morrer, aos 62 anos, de um infarto silencioso enquanto dormia ao lado da esposa. Lourdes, a mãe, desabou sobre o caixão como quem cai num poço sem fundo. Roberto a abraçava, mas seu abraço era oco. Seus dedos contavam, inconscientemente, enquanto os braços fingia consolo. Fernanda, a filha caçula, era apenas 17 anos. Magra como um galho seco, cabelos castanhos que caíam nos ombros, ela chorava de verdade. Chorava porque perdia um pai, porque via a mãe despencar, porque sentia que algo frio começava a respirar no peito de seu irmão mais velho. Ela ainda tinha inocência suficiente para não saber dar nome àquele frio. O testamento de Antônio era simples e justo. A casa, de alvenaria velha com 2 quartos e uma cozinha que ainda cheirava a comida de semana anterior. O terreno de 2 alqueires, fértil e plantado com mandioca, milho e feijão. E a quantia, 17 mil reais guardados debaixo do colchão, fruto de 30 anos trabalhando como pedreiro, tijolos sobre tijolos, suor que virara poupança. Tudo isso deveria ser dividido em partes iguais. Metade para Lourdes, metade distribuída entre os filhos, com Roberto recebendo um pouco mais por ser o mais velho e ter ajudado no trabalho. Mas Fernanda deveria receber sua porção. A lei dizia assim. O coração de Antônio dizia assim. Roberto leu o testamento sozinho, na noite do velório, com a porta da cozinha fechada. Suas mãos tremiam, mas não de emoção, de fome. Uma fome que não vinha do estômago, mas de algo mais profundo, um vazio que Money pode disfarçar. Ele era pintor de casas, ganhava o suficiente, mas nunca era suficiente. Nunca. Enquanto outros homens se contentavam com a vida simples, Roberto via no dinheiro a resposta para uma pergunta que ninguém havia feito. Mãe, ele disse, entrando no quarto onde Lourdes jazia de olhos abertos, fixos na escuridão. Mãe, nós precisamos conversar sobre a herança, sobre o que o pai deixou. Lourdes virou o rosto devagar, como se movesse através de água. Seu rosto era rugas, era perda, era 50 anos de trabalho ao lado de um homem que agora não estava mais ali. Sim, filho. Seu pai deixou instruções claras. Você sabe disso. Roberto sentou na beira da cama. Seu tom de voz mudou, ficou mais doce, mais paternalista, como quem fala com uma criança. Mãe, Fernanda é uma menina. Ela não tem a menor ideia de como administrar herança, como lidar com propriedade, como plantar e colher. Você viu como ela é, sempre com a cabeça nas nuvens. Eu sou o homem da família agora. Deixa que eu cuido de tudo. Deixa que eu administro para ela, para você, para todos nós. Lourdes piscou. Seus olhos começaram a chorar novamente, não de dor agora, mas de uma confusão que enruga a alma. Seu pai confiava em Fernanda. Ele me pediu para protegê-la, Roberto, especialmente dela. O dela não era claro, mas Roberto sentiu o significado. Seu pai tinha suspeita. Talvez por isso deixou instruções explícitas. Protegê-la de quê? Mãe? De ser roubada? De sofrer na mão de homens de má índole? Eu sou seu irmão. Não há ninguém em quem ela possa confiar mais. Deixa que eu tomo conta. E Lourdes, frágil, enlutada, cansada de carregar o próprio peso, concordou. Porque às vezes, o cansaço nos torna cegas. E o cansaço havia cegado Lourdes. Nos dias que se seguiram, Roberto começou a tecer sua teia com paciência de quem sabe que tem tempo. Visitava a mãe regularmente, ajudava nas contas, pagava as despesas. E sussurrava. Sempre sussurrava. Mãe, você viu como Fernanda gasta? Comprou aquele vestido na cidade. Para quê? Ela quer sair com rapazes da rua. Você não vê isso? Ela vai trazer vergonha para essa família. Lourdes ouvia e silenciava. O silêncio é consentimento, ou parece sê-lo,
quando você está muito cansado para pensar. E essa história de ela querer vender a terra ao João da construtora? Ela não sabe no que está mexendo. Esses caras vão enganá-la. Vão deixá-la nua. É melhor eu tomar conta de tudo mesmo. Você descansa, mãe. Deixa que seu filho cuida. E assim, Roberto tomou controle. Registrou a propriedade em seu nome com documentos que assinou fingindo procuração da mãe. Abriu uma conta bancária para administrar a herança, na qual só ele tinha acesso. E começou a vender, pouco a pouco, os terrenos para construtoras da região que pagavam bem por terra barata em zona rural. Dinheiro que entrava em sua conta pessoal e nunca saía. Fernanda viu tudo acontecer. Viu seu irmão levando documentos para a cidade. Viu a terra sendo cercada. Viu o dinheiro sumir. Mas ela era apenas uma menina com medo em um sistema que não houve meninas pobres. Roberto, e minha parte, pai deixou para mim também. Ele a olhou naquela tarde, quando ela o encontrou na cozinha. Seus olhos não tinham piedade, mas tinham cálculo. Sua parte. Fernanda, sua parte está aqui, nesta casa, nesta terra. Enquanto você estiver aqui, você tem tudo. Você tem comida, tem abrigo, tem segurança. Quer mais do que? Quer sair por aí como uma menina perdida? Essa é a proteção que pai teria querido. E naquele instante, Fernanda soube que havia perdido. Não apenas sua herança, mas também seu irmão. Ali morreu, silenciosamente, a esperança de que ele fosse o homem que ela acreditava que era. A ganância não chega como um demônio vermelho. Chega como um sussurro. Chega como proteção. Chega como justificativa. E quando percebemos, já estamos tão fundo que nem reconhecemos mais o rosto no espelho. Semanas se transformaram em meses. A casa velha de Antônio, que um dia havia respirado com alegria e trabalho honrado, começou a esvaziar-se de vida, como um corpo que perde, vagarosamente, as cores da alma. Roberto mudou-se para a cidade vizinha. Comprou uma casa nova, menor que a que imaginava, mas suficiente para virar menção de status entre os conhecidos. Móveis que brilhavam, uma geladeira que fazia gelo, uma televisão com tela colorida que transmitia novelas e noticiários. Roupas que não eram de segunda mão. Um relógio de pulso que marcava a hora não apenas do dia, mas da vida que ele acreditava estar vivendo. O dinheiro de Fernanda e de sua mãe vestia seus ombros como um traje que não lhe pertencia, mas que ele usava como se tivesse direito. Na cidade, ninguém sabia de nada. Ou melhor, todos sabiam algo, mas aquele algo era a história que Roberto contava. Minha irmã saiu de casa com o rapaz da cidade. Envergonhada da vida de roça, quis virar moça de metrópole. Coisa de jovem imprudente. Os vizinhos acenavam com a cabeça, compadecidos, e continuavam suas vidas. E Fernanda continuava em casa, junto a Lourdes que envelhecia rapidamente, como se a tristeza de conhecer a verdade consumisse seus anos mais depressa que qualquer doença. Cada manhã, era o mesmo. Fernanda acordava no quarto que não era mais seu, um cômodo pequeno, quase claustrofóbico, que havia sido a despensa antes. Acordava com dores que não tinha quando era mais jovem, com cansaço que começava antes mesmo de levantar. Saia para os campos com uma enxada que pesava cada vez mais pesado, plantava o que já não era seu lucro, colhia o que já não comeria inteira. Roberto havia deixado instruções com o vizinho. Fernanda receberia apenas uma pequena cesta de comida por semana. O suficiente para não desmaiar durante o trabalho. Nunca o suficiente para prosperar. Você comeu bem hoje? Perguntava Lourdes, com voz que tremia. Comi, mãe. Comi sim, mentia Fernanda, porque sabia que cada resposta honesta aprofundava a tristeza da mãe. Os vizinhos viam e sussurravam. Mas naquela região pobre, distante, onde o dinheiro ainda cria hierarquias que o coração deveria rejeitar, ninguém se importava o suficiente para intervir. A injustiça é mais invisível quando envolve apenas os pobres entre si. Roberto visitava a mãe uma vez ao mês. Sempre no primeiro domingo, sempre com prescrição de filho dedicado. Abraçava Lourdes com braços que tremiam, não de emoção, mas de culpa que tentava se transformar em raiva. Porque a culpa, quando não é enfrentada, vira fúria. Vira fúria contra o mundo inteiro. Como vai, mãe? Precisando de alguma coisa? Lourdes o abraçava com um apertão longo, como quem tenta segurar alguém que está caindo. Seus olhos passavam por ele, procurando o filho que havia sido, descobrindo que não o encontrava mais. Estou bem, filho. Só cansada. Tua irmã trabalha muito nos campos. Irmã é assim, mãe. Gosta de trabalhar.
Faz bem para o caráter. Mantém ela fora de problemas. E Lourdes calava. Porque havia algo nos olhos de Roberto que lhe dizia que questionar seria perigoso. Não perigoso de violência física, mas perigoso de perder o filho por completo. Havia uma frieza ali que substituía o calor que deveria existir. Como se Roberto tivesse deixado uma parte de si em algum lugar e agora caminhasse como um fantasma que apenas aparentava estar vivo. Na igreja, aos domingos, Roberto era generoso. O padre o conhecia como homem de recursos, de caráter. Colocava notas na coleta, contribuía com materiais para a reforma do telhado. O dinheiro se limpava sob as luzes de velas que queimavam por intenções falsas. E o padre, bem intencionado mas humano demais para ver além das aparências, elogiava sua fé. Que Deus o abençoe, Roberto. Precisamos de mais homens como você nessa comunidade. E Roberto sorria. Aquele sorriso que não alcançava os olhos. Aquele sorriso que escondia uma voz que gritava dentro dele, cada vez mais desesperada, cada vez mais furiosa. À noite, em seu quarto, sozinho na cama de lençol macio que seus pais nunca conheceriam, Roberto acordava ofegante. Via vultos. Ouvia sussurros. Seu corpo suava, mesmo quando fazia frio. Seus dedos tremiam ao apagar a luz. E havia, sempre havia, um rosto que piscava em seus sonhos, o rosto de Fernanda, jovem, procurando por ele como quem procura um irmão e encontra um estranho. Mas pela manhã, ele se levantava, tomava seu café com leite, vestia sua roupa nova, e fingida para o trabalho como se nada estivesse errado. Porque assim funciona a máquina da negação. Você repete o comportamento, repete as mentiras, até que quase acredita que são verdade. Lourdes, naquele casarão que não conseguia mais deixar, sentia a ausência como quem sente um dedo cortado. Via Fernanda voltar do campo com os pés descalços, com barro até os joelhos, com as mãos rachadas pelo trabalho áspero. Tentava curar as mãos de sua filha com óleos que tinha, com banhos quentes que esquentava em fogo baixo. E chorava silenciosamente, porque sabia, com aquela certeza que só as mães têm, que algo estava muito errado naquela casa. Uma noite, Lourdes rezou. Não foi uma reza típica, não foi um rosário contado com as contas gastas pelo tempo. Foi uma reza que saiu do fundo do seu peito como um grito que ninguém mais podia ouvir. Deus, se você existe, se há justiça em algum lugar, por favor, meu coração está se partindo e eu não consigo mais respirar. Há uma verdade que minha mente recusa, mas meu espírito já conhece há muito tempo. Meu filho, o meu filho mais velho. O que ele fez? Onde está minha filha? Por que ela desaparece dentro de casa, dentro de seus próprios olhos? Há sangue nessas terras. Há grito debaixo dessa terra vermelha. E aquela oração, genuína, desesperada, materna, o silêncio do universo começou a se quebrar. Não com estrondo. Começou a se quebrar com uma brisa suave que ninguém sentia, mas que as almas reconhecem. Começou a se quebrar com uma luz que ainda não havia nascido, mas que já estava a caminho. Começou a se quebrar porque uma mãe havia clamado, e havia alguém ouvindo, cuidadosamente, atentamente, esperando o momento certo para intervir. 9 meses depois, Lourdes descobriu que estava doente. Não havia diagnóstico claro. Os médicos da clínica rural usavam palavras que pareciam caminhos sem saída. Anemia, pressão alta, coração fraco, depressão, talvez. Como se pudessem nomear o que já todos sabíamos. Ela estava morrendo de verdade, não porque o corpo falhava, mas porque a alma havia perdido a razão de permanecer. Fernanda cuidava dela como pode uma menina de 18 anos que está, ela própria, desaparecendo. Acordava antes do amanhecer para esquentar água no fogão velho, para preparar o chá de mel que Lourdes não conseguia mais engolir. Ajudava a mãe a caminhar até a outra sala, segurando seus braços que ficavam cada vez mais finos, como ossos de pássaro cobertos com papel de seda. Minha filha, sussurrava Lourdes, com a voz que se transformava em sussurro. Minha filha, eu sinto que você sofre. Eu sinto, mas não consigo ajudar. Estou presa neste corpo que não obedece mais. Não diga isso, mãe. A senhora vai ficar bem. Eu cuido. Eu sempre cuido. E Fernanda sorria, aquele sorriso que aprenderá a fazer sem que houvesse alegria por trás. Aprenderá a fingir que tudo estava bem quando na verdade tudo estava desabando. Porque crianças, mesmo aquelas que não são mais crianças, fazem isso. Fingem para proteger quem amam. Os vizinhos viam a situação e sussurravam entre si. Dona Maria, que morava 3 casas adiante, comentava com o marido.
Aquela menina está cada dia mais magra. Trabalha demais, come de menos. E a velha Lourdes? Deus me perdoe, mas acho que ela já deveria estar descansando em paz. É verdade, respondeu o marido, riscando a barba com uma faca velha. Mas o que podemos fazer? Roberto nunca se importou. Aquele rapaz é cheio de si, pensa que dinheiro compra caráter. Ninguém intervinha. Era assim. Na pobreza compartilhada, havia uma regra não dita. Você cuidava dos seus e fechava os olhos para o que acontecia nas outras casas. Porque se abrisse os olhos demais, teria que agir. E agir custava. Custava confrontação, custava risco, custava energia que mal tinha para sua própria sobrevivência. Roberto visitava menos agora. Quando vinha, Lourdes percebia que ele não era mais seu filho. Ou melhor, era seu filho, mas de uma forma que não conseguia reconhecer. Havia um vidro entre eles. Uma frieza que não era natural. Um olhar que passava por ela como se olhasse através de um fantasma. Como está, mãe? Perguntava ele, geralmente em pé, nunca se sentando por muito tempo. Cansada, filho. Muito cansada. Fernanda está cuidando bem? Tem tudo o que precisa. Lourdes podia ter contado a verdade. Podia ter dito, seu filho, sua irmã está desaparecendo, trabalhando demais, comendo de menos, chorando quando acredita que ninguém ouve. Podia ter falado sobre o dinheiro, sobre a injustiça, sobre como via tudo acontecer e não conseguia parar. Mas Lourdes havia chegado àquele lugar onde as palavras perdem poder. Havia chegado àquele lugar onde a dor é tão profunda que se torna silenciosa. Então ela apenas acenava com a cabeça. Está cuidando bem. E Roberto se ia, aliviado por não ter que ouvir mais verdades, cheio de uma raiva que não conseguia nomear, dirigindo-se de volta à sua cidade, à sua vida falsa, ao seu coração que batia cada vez mais fraco dentro do peito. Era uma noite de agosto quando Fernanda finalmente quebrou. Estava no campo, sozinha, plantando feijão em fileiras que nunca pareciam retas. Seu corpo doía. Doía tudo. Os braços, as costas, as pernas, e havia uma dor profunda no peito que não era exatamente física. Era emocional, espiritual, era a sensação de estar sendo lentamente desaparecida. Sentou-se na terra vermelha e chorou. Não de forma controlada. Chorou como quem está se afogando e finalmente para de lutar contra as ondas. Chorou até que não houve mais lágrimas. Chorou até que ficou vazia. Por quê? Perguntou ao vento que não respondia. Por quê? Pai, se você está em algum lugar, por quê? Eu fiz algo de errado? Mereci isso. O silêncio da resposta era eloquente. Naquela mesma noite, quando Fernanda voltou para casa com os pés descalços deixando pegadas na poeira avermelhada, encontrou Lourdes na cozinha, sentada em uma cadeira de madeira velha, com as mãos apoiadas na mesa, olhando para a palma das mãos como se pudesse ler ali o futuro ou talvez apenas o passado. Mãe, chamou Fernanda. Lourdes levantou os olhos lentamente. Havia lágrimas descendo por suas bochechas, mas seu rosto estava calmo. Minha filha, senta aqui comigo. Fernanda sentou. Tuque a mão enrugada de sua mãe, que estava fria, tão fria que parecia já estar deixando o mundo. Eu sou uma mulher que falhou, começou Lourdes, com a voz que saía lenta como mel. Falhei em proteger você. Falhei em ver a verdade quando deveria ter aberto os olhos. Falhei em ter coragem. Mãe, não. Deixa que eu falo, querida. Deixa que essa velha fale agora, porque o tempo está ficando curto. E Lourdes contou. Contou sobre o que via nos olhos de Roberto. Contou sobre como sabia que ele havia feito algo, que havia tomado algo que não lhe pertencia. Contou sobre como sentia a injustiça nas paredes da casa, como se a terra mesmo estivesse clamando por reparação. Mas eu não tive coragem de enfrentar, Fernanda. Porque você sabe como é. Quando você perde o marido, quando fica velha e fraca, quando tem medo de ficar sozinha, você faz concessões. Você fecha os olhos. E depois é tarde demais para abrir. Fernanda abraçou sua mãe e chorou. Chorou pelos dois. Chorou pela injustiça que não conseguia nomear direito, porque nem tinha linguagem para falar sobre roubo entre irmãos, sobre negligência dentro de uma família que supostamente se amava. Lourdes apertou a filha contra seu peito e sentiu o coração de Fernanda batendo, rápido, acelerado, como o coração de quem está tentando sobreviver a um navio que está afundando. Naquele instante, Lourdes tomou uma decisão. Ainda havia tempo. Talvez pouco, mas havia. Naquela noite,
Depois que Fernanda dormiu, Lourdes procurou uma vela antiga que havia guardado. Era de cera, já tinha sido acesa várias vezes. Era uma vela que sua mãe lhe havia dado quando se casou, uma vela que havia visto nascer 3 gerações de filhos naquela casa, uma vela que carregava o peso das preces de séculos. Acendeu a vela e, na cozinha silenciosa, ajoelhou-se no chão frio de barro. Não havia terço em suas mãos. Havia apenas as mãos vazias de uma mãe que havia esgotado todas as explicações racionais e agora só podia recorrer ao que fica além da razão. E começou a rezar. Não era reza de palavras bem formadas. Era a oração do corpo inteiro. Era gemido. Era súplica que saía como respiração ofegante. Era uma mulher velha, frágil, que havia falhado em sua vida terrena, tentando fazer uma última coisa certa, pedindo ajuda ao único lugar que ainda sabia onde pedir. Mãe Maria, sussurrou, e ao dizer essas palavras, seu corpo inteiro começou a tremer. Mãe Maria, Rainha da Misericórdia, eu sou uma pecadora. Falhei. Fui covarde. Mas minha filha é inocente. E meu filho está se perdendo. Ele está se perdendo e não sabe como voltar. Por favor, se há algo de sagrado neste mundo, se há alguém que ouve as mães quando elas finalmente clamam, eu peço. Eu peço pela vida de meus filhos. Ambos. Porque um morre de silêncio e o outro morre de culpa, e ninguém está salvando ninguém. As lágrimas caíam de Lourdes como chuva. A vela queimava, e sombras dançavam nas paredes, como se dançassem as almas de todos aqueles que haviam sofrido injustiça naquela casa, em vidas passadas, em tempos que ninguém mais lembrava. Lourdes rezou até que não havia mais força em seu corpo. Rezou até que caiu adormecida no chão de barro, sua face tocando aquela terra vermelha que bebia tantas lágrimas. E naquela noite exata, em um quarto de cidade distante, onde as luzes alaranjadas das ruas entravam por janelas com cortinas caras, Roberto acordou coberto de suor, com o coração acelerado, vendo uma silhueta no canto do quarto. Uma silhueta que não estava lá quando piscou os olhos. Uma silhueta que cheirava a cera de vela queimada e a terra molhada. Seu corpo entendeu antes que sua mente conseguisse processar. Algo havia mudado. A roda estava se movendo. E ele não podia mais dormir. Lourdes acordou no chão de barro com as articulações doendo, mas com uma paz que não sentava desde aquele dia em que viu o caixão de seu marido descer à terra. Levantou-se devagar. Cada movimento era dor, mas era dor limpa, dor que vinha de ter finalmente dito uma verdade. Durante 3 dias, ela rezou. Não apenas à noite. De manhã, quando acordava. À tarde, entre as tarefas que seu corpo cansado ainda conseguia fazer. À noite, quando o silêncio da casa ficava tão pesado que parecia que as paredes iam desabar. Rezava enquanto Fernanda trabalhava nos campos. Rezava enquanto comia o pouco que tinha. Rezava enquanto o corpo fraco se recusava a responder aos comandos da vontade. Algumas vizinhas notaram a mudança. Dona Maria passou em casa e viu Lourdes sentada fora, ao amanhecer, com as mãos descansadas sobre o colo, e havia algo luminoso em seu rosto, não a luminosidade da saúde, mas a luminosidade de quem havia finalmente colocado um fardo muito pesado nos ombros de alguém mais forte. Como está, Lourdes? Perguntou Dona Maria, trazendo um pote de caldo de feijão que tinha demais. Estou bem, minha filha. Melhor do que estive em muito tempo, se você acredita. Você parece diferente. Estou diferente. Finalmente parei de carregar sozinha o que não é meu para carregar. Dona Maria entendeu. Não em palavras. Entendeu com aquele conhecimento que as mulheres têm, aquele conhecimento que passa de corpo para corpo, de coração para coração. Entendeu que Lourdes havia rezado. E quando uma mãe reza de verdade, quando uma mãe clama com seu corpo inteiro, com todo o seu desespero, com toda a sua fé, bem, aí as coisas começam a se mexer. A oração de Lourdes não era a oração de quem acredita que tudo vai virar magia. Era a oração de quem sabe que está plantando sementes em solo que não vê, confiando que alguém, em algum lugar, está regando aquele solo com água sagrada. Era a oração de abandono, mas abandonado cheio de esperança. Cada noite, ela voltava ao mesmo lugar, a cozinha, ajoelhada no chão frio, e rezava de formas diferentes. Às vezes, não havia palavras, apenas sons que saíam do fundo de um peito que aprenderá a respirar novamente. Mãe Maria, eu não sou digna de pedir, mas estou pedindo mesmo assim. Eu fui mãe, sabe? Carreguei 2 filhos no meu corpo. Alimentei 2 filhos do meu peito. E agora estou vendo ambos morrerem, um de injustiça, outro de culpa. Ambos estão desaparecendo, mas ninguém consegue vê-los. Por favor,
Por favor, não deixe que ele se perca completamente. Porque se Roberto se perder, então tudo que fizemos com fé nessa vida será em vão. Mas se ele acordar, ainda há tempo. Ainda há salvação. Fernanda ouvia de longe, enquanto Lourdes rezava. Estava no quarto, fingindo que dormia, mas com os olhos bem abertos, escutando o som daquela oração que parecia vir de um lugar que não era lugar físico. Havia algo sobrenatural no desespero de sua mãe, algo que transcendia as paredes de barro, que transcendia o tempo. E Fernanda, aos 18 anos, ainda criança em muitos aspectos, finalmente entendeu que havia algo maior acontecendo. Que sua mãe não estava apenas rezando por justiça terrena, mas por salvação. Por ambos. Porque Lourdes havia chegado àquele lugar onde não há mais espaço para raiva, há apenas espaço para amor. Mesmo por quem nos machuca. Na terceira noite de reza contínua, Lourdes teve um sonho. Mas não era sonho comum. Havia uma qualidade diferente, uma solidez que os sonhos não têm. Estava em um jardim que nunca havia visto, mas reconhecia. Um jardim com flores brancas que brilhavam com luz própria. E ali, em pé, estava Fernanda. Mas Fernanda jovem, Fernanda radiante, Fernanda sem as cicatrizes do trabalho. Seu rosto tinha paz. Mãe, dizia Fernanda no sonho, mãe, você pode descansar agora. Eu estou bem. Estou onde deveriam estar todas as filhas. Estou em casa. Lourdes tentava abraçá-la, mas Fernanda recuava delicadamente. Mas você ainda está viva, mãe. Você ainda tem trabalho a fazer. Roberto ainda pode voltar. Reze. Continue rezando, porque há alguém ouvindo. E então, uma figura se aproximava, uma figura de luz, com um manto azul que ondulava como água, com um rosto que era simultaneamente de todas as mães que jamais existiram. A Virgem Maria. E seu olhar era para Lourdes, e era de tal compaixão, tal amor sem limite, que Lourdes sentia seu coração se ampliar até o tamanho do próprio universo. Maria não falava. Apenas colocava uma mão no coração de Lourdes. E naquele toque, Lourdes sentia toda a dor, toda a injustiça, toda a verdade sendo retirada de seus ombros e sendo levada para mãos que eram fortes o suficiente para carregá-la. Lourdes acordou com o rosto molhado de lágrimas, mas com o corpo em paz. O cansaço ainda estava lá. A doença ainda corria por suas veias. Mas algo havia mudado. A oração havia sido ouvida. A mulher sabia disso com a certeza que só o coração conhece. Naquela mesma noite, exatamente naquela mesma noite em que Lourdes via Fernanda em paz no Jardim Celestial, Roberto acordava em seu quarto da cidade. Mas desta vez, o despertar era diferente. Ele viu uma luz. Não era a luz de lâmpada. Era a luz que vinha de dentro das coisas, que emanava das paredes, do chão, do ar. Uma luz dourada, morna, que parecia fazer parte dele próprio. E havia um perfume. Não era perfume de flor, era perfume de terra molhada, de chuva em solo seco, de esperança que tinha cheiro. Roberto sentou na cama, tremendo. Seu coração batia como o de um animal acuado. Havia algo acontecendo. Havia algo que transcendia o mundo que ele entendia, que conseguia controlar, que conseguia comprar ou vender. E naquela escuridão que não era mais escura porque havia luz em tudo, Roberto ouviu. Não com seus ouvidos, com algo mais profundo. Ouviu a voz de sua mãe, rezando. Ouviu cada palavra que Lourdes havia sussurrado no chão frio de sua cozinha. Ouviu o clamor de uma mãe que havia, finalmente, colocado a verdade nas mãos de Deus. E naquele momento, Roberto não conseguia mais negar. Não conseguia mais fingir. Não conseguia mais dormir enquanto seu coração gritava a verdade que havia enterrado junto com sua irmã. Algo estava vindo. Algo estava atravessando os mundos, aproximando-se. E ele sabia, com a certeza primitiva do corpo quando reconhece perigo ou morte iminente, que sua vida nunca mais seria a mesma. A madrugada que se seguiu foi silenciosa em uma forma que o silêncio não deveria ser. Roberto estava deitado, mas não dormia. Seus olhos ficavam abertos, fixos no teto, enquanto sua mente corria em velocidades que o corpo não conseguia acompanhar. Havia uma sensação de espera, de algo iminente. Como quando você está na praia e vê o mar se retirar, você sabe que uma onda grande está chegando, que é questão de minutos antes de tudo ser arrastado. Levantou-se várias vezes. Caminhou pela casa. Olhou para a porta. Olhou para a janela. Cada objeto que tocava parecia estranho, como se tivesse sido transformado em algo que ele não reconhecia. O sofá em que havia dormido em paz agora era incômodo. A cozinha,
que havia refletido seu sucesso nos móveis brilhantes, agora parecia vazia, apenas uma coleção de coisas que não significava nada. Seu telefone estava sobre a mesa. Pegou o aparelho várias vezes, pensando em ligar para a mãe. Mas que diria? Mãe, estou louco? Mãe, estou vendo coisas. Colocava o telefone de volta. Quando finalmente o amanhecer chegou, trazendo uma luz cinzenta de sábado de Mato Grosso, Roberto ainda estava acordado. Tinha olheiras. Tinha uma barba que crescerá durante a noite. Tinha o aspecto de quem está começando a ser devorado por algo interno que ninguém conseguia ver. Dirigiu-se até o trabalho por inércia. Era pintor. Tinha um compromisso com uma casa em construção. Durante todo o dia, enquanto movia o pincel mecanicamente, enquanto conversava com clientes sobre acabamento e cores, uma parte dele estava em outro lugar. Estava no campo de sua infância. Estava ouvindo o som de uma enxada cortando terra. Estava vendo o rosto de Fernanda como a lembrava, antes, quando ela ainda tinha luz nos olhos. Seu colega de trabalho, um homem chamado Gilson, notou. Roberto, cara, você está bem? Parece que viu um fantasma. Estou bem. Só cansado. Cansado? Você está branco que nem papel de pão. Você deveria ir para casa, descansar. Mas Roberto sabia que descanso não era o que faltava. O que faltava era paz. E paz não se compra, não se conquista com dinheiro ou sucesso. Paz é algo que você só encontra quando para de correr, quando finalmente enfrenta tudo aquilo que deixou para trás. Naquela noite, Roberto não ligou as luzes de sua casa. Ficou sentado na varanda, cercado pela escuridão que cai sobre cidades pequenas, uma escuridão que é quase viva, que pulsa, que respira. E havia um vento. Não era vento comum. Era vento que carregava aromas, e um desses aromas era terra. Terra vermelha. A mesma terra que havia sob a casa de sua infância, a mesma terra que havia recoberto. Roberto não terminou o pensamento. Não conseguia. O vento tocava seu rosto como uma mão. Não era mão física, mas era presença. E havia, naquele vento, uma qualidade de ternura que fazia chorar, não soluço, mas lágrimas que escorriam como chuva sobre suas bochechas sem que ele conseguisse controlá-las. Perdão, sussurrou para o vento, para o escuro, para aquilo que ouvia seu desespero. Perdão, perdão, perdão. As palavras saíam repetidas, como se fossem a única palavra que seu corpo ainda conseguia produzir. E conforme as palavras saíam, Roberto sentia seu peito se abrir, não como quando se abre uma porta, mas como quando se abre uma ferida que havia sido costurada há muito tempo, deixando vazar tudo que havia sido guardado lá dentro. Naquela noite, em sua casa na cidade, Roberto estava sozinho. Mas não estava só. Havia algo ali, não era visível, não era tangível, mas era presença. Era atenção. Era um olhar que, finalmente, começava a vê-lo. Enquanto isso, a centenas de quilômetros de distância, Fernanda acordava com febre. Seu corpo queimava. Não era doença. Era como se estivesse canalizando algo. Como se o sofrimento que havia guardado tivesse finalmente encontrado uma forma física de sair. Lourdes cuidava dela, colocando panos frios na testa, rezando entre os intervalos. Aguenta, minha filha. Algo está mudando. Eu sinto. Algo está mudando. E Fernanda, mesmo na febre, entendia. Seu corpo sabia que algo havia sido ouvido. Que sua dor, que havia sido silenciosa por tanto tempo, havia finalmente alcançado os ouvidos de alguém que poderia fazer algo. O dia inteiro foi assim, um dia suspenso entre mundos. Os pássaros cantavam diferente. A luz tinha uma qualidade que parecia vir de dentro das coisas. Os vizinhos, aqueles que passavam pela casa de Lourdes, sentiam algo no ar, uma expectativa. Um prenúncio. Como quando você sente que vai chover, mas ainda há sol. E à noite, quando a escuridão caiu novamente, quando as luzes da cidade começaram a se acender, amarelas, fracas, contra a escuridão que crescia, algo estava pronto. O mundo estava pronto. As almas estavam prontas. O céu estava pronto. Porque três corações, Lourdes rezando, Fernanda sofrendo, Roberto quebrando, haviam finalmente chamado por aquela que ouve todas as mães, que vê todas as filhas, que conhece todos os filhos perdidos. E ela estava vindo. Eram 3 da manhã quando Roberto acordou. Não porque barulho tivesse acordado, porque luz o tivesse acordado. Uma luz que entrava por sua janela, não de forma natural, mas como se emanasse do ar mesmo. Dourada, quente.
antiga e nova ao mesmo tempo. Ele se levantou. Seu corpo se movia como o de um autômato, estava acordado, mas havia algo em seu controle que não era completamente seu. Caminhou descalço pelo corredor de sua casa, pelos degraus, até a sala. E ali, em sua sala que havia sido decorada com tanto cuidado, aquela que havia tantas vezes admirado quando voltava da rua, ali havia mudado. Ou melhor, a sala havia permanecido a mesma, mas havia se transformado. As paredes ainda eram paredes, mas brilhavam suavemente. O sofá ainda era sofá, mas havia ao redor dele uma leveza que não era leveza de ar, era leveza de espírito. E a luz, essa luz dourada, morna, que cheirava a cera de vela queimada e a rosas que haviam murchado há séculos, preenchia cada canto. E ela estava ali. A Virgem Maria. Não havia dúvida. Seu corpo reconhecia antes que sua mente conseguisse processar. Ela usava um vestido simples, azul, da cor do céu ao amanhecer, e um manto branco que se ondulava, embora não houvesse vento. Seu cabelo era castanho, coberto por um véu. Seu rosto era jovem e antigo ao mesmo tempo, como se tivesse sido preservado em um tempo que transcendia o tempo terreno. Mas era seus olhos que te paralisava. Seus olhos viam tudo. Viam cada coisa que você havia feito, cada pensamento que havia tido, cada verdade que havia escondido, e viam isso sem julgamento. Viam com compaixão tão profunda que era quase insuportável de olhar para dentro deles. Roberto, ela disse. Sua voz não era som comum. Era como se vibrasse através de todas as coisas, como se o universo inteiro sussurrasse seu nome. Meu filho, você que se perdeu. Roberto caiu de joelhos. Não porque havia sido empurrado. Caiu porque o peso da verdade, quando finalmente vê, quando você vira e não consegue mais olhar para outro lugar, torna impossível ficar em pé. Ficou ali, descalço, em seu pijama de homem que havia enganado a si mesmo, e chorou como quem chora quando finalmente sente permissão para chorar. Eu não merecia, sussurrou através das lágrimas. Eu não merecia vê-la. Maria se aproximou. Seus passos não faziam som. Era como se deslizasse sobre o chão, como se o chão mesmo a carregasse. Quando chegou perto de Roberto, ela estendeu sua mão. Suas mãos eram mãos de mulher, pequenas, finas, mas com uma força nelas que parecia conter o universo. Colocou seus dedos no rosto de Roberto, e ao tocar, algo morno começou a queimar através dele. Não era dor, era limpeza, era a verdade. Meu filho, ela falou, e sua voz era simultaneamente mãe e juíza, simultaneamente ternura e firmeza. Você enterrou mais que uma menina. Você enterrou a si mesmo. Você virou um homem que não consegue reconhecer no espelho. Um homem que construiu mansões em cima de ossadas. Um homem que oferecia dinheiro sujo à igreja como se pudesse comprar o silêncio de Deus. A cada palavra, Roberto sentia seu peito se abrir mais. Havia verdade ali que era faca. Era verdade que cortava, mas cortava para curar, para drenar o pus que havia acumulado, para permitir que a ferida finalmente cicatrizasse. Mas eu não vim aqui para condenar, continuou Maria, e agora sua voz era diferente. Era a voz de uma mãe falando para o filho que se perdeu, aquela voz que carrega em si séculos de amor materno. Vim porque sua mãe rezou. Rezou com seu corpo inteiro, rezou com seu coração em chamas, rezou como só uma mãe consegue rezar. E porque sua irmã sofre em silêncio, mas seu sofrimento não é silencioso, ecoa em todos os mundos, atravessa todas as dimensões, chega até a presença de Deus como um grito. Maria ajoelhou-se ao lado de Roberto. Seus olhos, aqueles olhos antigos que haviam visto morrer o próprio filho, agora olhavam para Roberto com compaixão que era oceano. Você tem uma escolha, ela disse. Pode continuar nesta morte viva. Pode continuar enterrando corpos, o de sua irmã, o de sua mãe, o seu próprio. Ou pode levantar. Pode enfrentar a verdade. Pode pedir perdão, não para me agradar, não para agradar a Deus, mas porque é o único caminho para que sua alma deixe de apodrecer. Roberto abriu sua boca, mas não conseguia falar. Havia palavras tentando sair, mas todas pareciam pequenas demais, inadequadas demais para o momento. Sim, meu filho. Fale. Confesse aqui, na presença de Deus. Confesse para que você possa, finalmente, começar a viver. E Roberto confessou. Confessou tudo. Tudo. Cada mentira. Cada roubo. Cada dia em que fingiu. Cada noite em que acordava vendo vultos. Confessou sobre Fernanda, sobre como a viu envelhecer, sobre como a viu desaparecer, sobre como a viu morrer pouco a pouco todos os dias,
e como ele apenas olhou para o lado. Confessou sobre sua mãe, sobre como sabia que ela sabia, e como isso o enchia de raiva ao invés de remorso. E enquanto confessava, Maria colocava sua mão em seu peito. Ali onde estava seu coração, ali onde havia apenas pedra há tanto tempo, começava algo. Começava a doer, mas era dor de vida voltando. Era a dor de um coração que havia estado morto começando a bater novamente. Agora, disse Maria, e quando falou essa palavra, sua forma começou a se dissipar lentamente, como fumaça sendo levada pelo vento. Você verá o que seu coração recusou a ver. Você verá o preço do seu egoísmo. Você verá o que poderia ter sido. E então, somente então, você compreenderá o que precisa fazer. E conforme Maria desaparecia, sua mão ainda em seu peito, Roberto sentiu seus olhos se abrindo, não os olhos do corpo, mas os olhos da alma. E no que estava prestes a ver, ele entenderia finalmente o tamanho de sua falha. E entenderia também que ainda havia tempo. Ainda havia chance. Ainda havia salvação. Quando os olhos de Roberto se abriram para a visão, não era escuro. Era como se houvesse entrado em um filme que já estava em andamento, um filme do qual ele era observador. Via a si mesmo, mas não era o Roberto de agora. Era o Roberto de um ano atrás, quando ainda havia inocência em algum lugar que ele nem sabia que havia perdido. Viu seu pai. Antônio estava vivo, sentado no chão de barro da cozinha velha, ao lado de Fernanda. Seu pai, forte, com mãos de quem trabalhou a vida inteira, pedia a Fernanda que se sentasse ao seu lado. Roberto via de fora, como quem assiste um teatro. Minha filha, dizia Antônio, e sua voz tinha aquela qualidade que só a voz de um pai tem quando fala com um filho que tem medo de decepcionar. Minha filha, você sabe que seu irmão é mais velho. Você sabe que ele é o homem da família que vai herdar mais. Mas você tem valor que dinheiro não compra. Você tem coração. Você tem bondade. Prometa para seu pai que nunca vai perder isso. Prometa que mesmo quando a vida for dura, você não vai deixar seu coração endurecer. E Fernanda, com apenas 16 anos, abraçava seu pai, e Roberto podia ver o rosto dela, radiante, confiante, acreditando que o mundo era bondoso. Mas então a visão mudava. E Roberto via o mesmo dia, mas depois. Após o funeral, ele estava sozinho na cozinha, segurando o testamento, e via nos seus próprios olhos, nos olhos que ele mesmo tinha, uma mudança. Via o momento exato em que a ganância acordava. Via o instante em que escolhia se tornar aquela coisa que ele se tornou. Não, sussurrou Roberto, tentando virar os olhos para longe. Mas não conseguia. As visões o mantinham preso. Então, a cena mudava novamente. Via Fernanda, já mais velha, pedindo a ele com voz pequena: Roberto, e minha parte? Pai deixou para mim também. E via a si mesmo respondendo com frieza que não reconhecia. Via aquela frieza entrar nos olhos de sua irmã, substituindo a luz que havia ali. Cena após cena. Meses colapsando em minutos. Fernanda cada vez mais magra. Lourdes cada vez mais triste. E ele, Roberto, cada vez mais rico e mais vazio. Via a si mesmo comprando roupas caras, vendo-se no espelho e não reconhecendo o homem que olhava para trás. Basta, pediu Roberto ao ar, ao vazio, a qualquer coisa que estivesse ouvindo. Por favor, basta. Mas a visão continuava. Via o dia que Fernanda finalmente o confrontou. Estava fraca, desnutrida, e ainda assim tinha coragem de gritar: Roberto, por que você faz isso comigo? Por que você me odeia? Eu nunca fiz nada contra você. E ele, Roberto, apenas virava as costas. Virava as costas e ia embora, deixando Fernanda sozinha em um campo que era dele, mas que tinha sido dela. Depois, e aqui Roberto gritava internamente para que as visões parassem, mas não paravam. Depois via Lourdes, sua mãe, sentada sozinha na cozinha à noite, rezando com o corpo inteiro. E ouvia cada palavra que ela havia sussurrado, cada súplica, cada lágrima. E então, a visão mudava novamente. Para o presente. Para agora. Via Lourdes ainda viva, mas não por muito tempo. Via a doença devorando seu corpo. Via seus olhos procurando por Fernanda, procurando pelo filho que havia se transformado em estranho. E via, acima de tudo, a tristeza que nenhum médico poderia curar. A tristeza de uma mãe que vê seus 2 filhos perdidos. Via Fernanda, magra como um galho, trabalhando em um campo que deveria ser dela, comendo apenas o suficiente para continuar viva. E havia em seus olhos, aqueles olhos que haviam sido tão alegres, havia uma morte lenta, gradual,
que ninguém podia interromper porque ninguém sabia que estava acontecendo. E então, e aqui Roberto caía, virava seu corpo, tentava cobrir seus olhos, mas não conseguia porque aqueles olhos não eram seus olhos físicos, a visão mudava para o futuro. Para aquilo que viria se ele não mudasse. Via a si mesmo, 10 anos depois. Completamente sozinho. Lourdes havia morrido. Fernanda havia desaparecido do mundo sem que ninguém houvesse encontrado, porque o segredo de Roberto havia sido bem guardado. E ele, Roberto, estava rico. Extremamente rico. Mas estava comendo sozinho em um restaurante caro e não conseguia provar a comida. Estava deitado em uma cama cara e não conseguia dormir. Estava cercado de pessoas que o temiam, mas ninguém o amava. Via a si mesmo envelhecendo rápido. Via linhas de raiva permanente no seu rosto. Via as mãos tremendo quando tentava assinar documentos. Via solidão, não solidão de estar sozinho, mas solidão de estar cercado de pessoas e saber que nenhuma delas realmente conhecia sua alma. E depois, quando Roberto acreditava que não havia pior visão, via o julgamento. Não era julgamento de tribunal terreno. Era julgamento divino. Estava em pé, sozinho, diante de uma luz branca que queimava sem causar dor física, mas causava dor de verdade. E havia uma presença ali, não bem uma figura, mas uma presença que era justiça pura. E essa presença olhava para ele com olhos que viam cada coisa que havia feito. Mas então, naquela mesma visão, Roberto via Fernanda. Ela estava ao lado dele, não como vítima, mas como alguém que já havia sido julgada e já havia sido perdoada. E seu rosto era pacífico. Seu rosto era radiante. E quando olhava para Roberto, não havia ódio. Havia compaixão. Havia esperança. Você ainda pode voltar, irmão. Ouvia Roberto a voz de Fernanda na visão. Ainda há tempo. Ainda há salvação. E então, as visões cessavam. Quando as visões terminaram, Roberto estava em seu quarto. O amanhecer começava a tocar as cortinas, trazendo uma luz cinzenta que parecia cinza de cinzas. Seu corpo doía. Não era dor física, era dor de alguém que acabava de ser esfaqueado pela verdade. Levantou-se cambaleante. Caminhou até o espelho e se viu. Viu o homem que havia se tornado. Viu toda a frieza que havia aprendido a chamar de força. Viu toda a ganância que havia aprendido a chamar de ambição. E pela primeira vez em anos, Roberto chorou, não lágrimas contidas, mas choro que era grito, que era lamento, que era alma sendo despedaçada e remontada. Perdão, gritava. Perdão, perdão, perdão. Deus, se existe, me perdoe. Mãe, me perdoe. Fernanda. Não conseguia dizer o nome de Fernanda, porque dizer seu nome era reconhecer que havia matado. Reconhecer que sua irmã havia morrido e que ele tinha as mãos sujas com a morte dela. Pegou seu telefone com as mãos tremendo. Ligou para a polícia. Sua voz, quando falou, parecia vir de outro corpo, de outra vida. Meu nome é Roberto. Eu preciso confessar um crime. Minha irmã desapareceu. Ou melhor, eu fiz ela desaparecer. Eu a enterrei viva no porão da casa de minha mãe. Ela está lá. Seus restos estão lá. Quando terminou de falar, Roberto sentou no chão de seu quarto e esperou. Esperou a polícia chegar. Esperou ser preso. Esperou a vida que havia construído desabar, que era exatamente o que precisava acontecer. Naquela mesma manhã, a centenas de quilômetros de distância, Lourdes acordou com uma paz que não havia sentido em anos. Seus olhos abriram-se para o novo dia, e ela sabia, com aquela certeza que transcende explicação, que havia mudado. Que algo no universo havia se movido. Fernanda, chamou ela, sua voz mais forte que havia sido em meses. Fernanda veio correndo. Estava pálida, estava fraca, estava ainda sofrendo, mas havia algo diferente em seu rosto. Como se um peso muito pesado tivesse sido removido. Mãe? Perguntou ela, ajoelhando-se ao lado da cama de sua mãe. Ele acordou, disse Lourdes simplesmente. Meu filho. Seu irmão. Ele acordou. A Mãe de Deus tocou seu coração, e ele acordou. Fernanda não compreendeu completamente, mas compreendeu o suficiente. Compreendeu que algo havia mudado. E quando as autoridades chegaram naquela tarde, quando os policiais começaram a cavar no porão da casa velha, quando finalmente encontraram o que havia sido escondido há tanto tempo, Fernanda permaneceu com sua mãe, segurando sua mão, rezando sussurrado. Porque Fernanda havia aprendido, através do sofrimento que não merecia, que às vezes a reparação não pode vir do agressor.
Às vezes, a reparação só pode vir de Deus. E se havia alguém que havia tocado o coração de Roberto, que havia feito com que ele confessasse, que havia transformado um homem de pedra em um homem de coração, bem, então havia esperança. Havia salvação. Havia redenção. Naquela noite, enquanto Roberto estava em uma cela, naquela cela escura que era talvez a coisa mais honesta que havia experimentado em anos, ele rezava. Rezava não pedindo liberdade. Rezava pedindo perdão. Rezava pedindo uma chance de reconstruir, mesmo que fosse de trás de grades, mesmo que fosse em sofrimento e privação. E cada palavra que saía de seus lábios era verdadeira, porque finalmente, Roberto havia tocado fundo demais para ver mais ilusões. Havia tocado o lugar onde a alma grita. E quando a alma grita de verdade, quando grita pedindo ajuda com todo o seu ser, bem, aí sim a mudança começa. A Virgem Maria, naquele lugar que não é lugar, observava. E seus olhos, aqueles olhos antigos que haviam visto tanto sofrimento e tanta redenção, se enchiam de lágrimas. Porque havia conseguido. Havia tocado um homem que havia se tornado pedra. E aquele homem havia começado a virar novamente em homem. Mas a jornada ainda estava no começo. A verdadeira prova, a verdadeira transformação, ainda estava por vir. E ela, a Mãe de Deus, continuaria observando, continuaria orientando, até que cada coração envolvido nesta história fizesse paz com a verdade. 6 meses depois, Roberto estava em uma cela. Mas aquela cela, embora fosse cela, embora tivesse barras, embora fosse prisão, havia se transformado em santuário. Porque aquele homem havia finalmente decidido verdadeiramente mudar. E a mudança verdadeira começa não quando as circunstâncias externas favorecem, mas quando você decide que a transformação é mais importante que a liberdade. Lourdes o visitava. Cada visitação era momento de comunhão silenciosa. Não havia muitos diálogos grandiosos. Apenas 2 pessoas, mãe e filho, se olhando através do vidro da prisão e compreendendo, sem palavras, que algo havia sido restaurado. Não completamente, mas o processo havia começado. Você pediu perdão a Fernanda? Perguntava Lourdes na 3ª visita. Todo dia, mãe. Todo dia. E era verdade. Cada manhã, na cela, Roberto ajoelhava-se, não porque havia câmeras, não porque deveria haver alguém vendo, mas porque precisava falar com sua irmã, em algum lugar, em alguma dimensão, e pedir perdão. Pedir perdão até que as palavras não tivessem mais som, mas fossem apenas intenção. Dentro da prisão, Roberto fazia trabalhos de limpeza. Cozinhava para os presos. Ensinava o que sabia sobre construção para outros homens que eram condenados e que, como ele, haviam chegado àquele fundo do poço e precisavam de uma corda. Havia, em seu coração novo, ainda frágil, ainda machucado, uma necessidade urgente de servir. Não para compensar o irreparável, mas porque quando você toca a graça, quando você sente que foi tocado por algo divino, você quer apenas passar adiante aquele toque. Os outros presos começaram a chamá-lo de aquele cara que virou religioso. Alguns riam, mas muitos viam algo nele que era raro. Viam um homem que havia sido completamente destruído e que estava se reconstruindo, não para sua própria glória, mas para honrar aqueles que havia machucado. Fora da prisão, Lourdes e Fernanda continuavam. Lourdes, com sua saúde ainda frágil, passou a trabalhar com documentação legal, ajudando Fernanda a recuperar sua parte legítima da herança, aquela que deveria ter tido desde o início. Não havia muito dinheiro restante. Roberto havia vendido muita coisa, mas havia propriedade. A terra. E aquela terra, devolvida a Fernanda, significava mais que riqueza. Significava justiça. Fernanda começou a trabalhar a terra que era sua. Pela primeira vez em anos, plantava não porque era obrigada, mas porque era sua escolha. E enquanto plantava, enquanto sentia o solo entre seus dedos, enquanto via as colheitas nascerem do chão onde havia enterrado tanta dor, havia cura. Um dia, Lourdes chamou Fernanda para sentar-se ao lado dela. Estavam no alpendre da casa velha, e a tarde caía bonita sobre os campos. Filha minha, começou Lourdes, com a voz que ficava cada vez mais fraca, mas cada vez mais clara. Você sabe que sua vida foi roubada. Você sabe que anos foram tirados de você. E você sabe que nada disso foi sua culpa. Eu sei, mãe, respondeu Fernanda. Eu quero que você saiba também que seu irmão não é mais aquele homem. Dentro daquela prisão, ele virou diferente. Deus o tocou. E eu acredito, com tudo que resta do meu coração, que quando ele sair, quando finalmente pagar sua dívida com a lei, ele será alguém que você pode perdoar.
Fernanda começou a chorar, porque perdoar era aquela coisa impossível que seu coração começava a desejar. Mas você não precisa perdoar ainda, continuou Lourdes. Você vai saber quando for o momento. Quando for, você vai saber. Lourdes morreu uma semana depois. Dormiu e não acordou. Foi morte pacífica, morte que chegou como alívio, porque aquela mulher havia finalmente colocado sua casa em ordem. Havia rezado, havia clamado, havia visto a resposta. Podia descansar. Roberto chorou quando soube. Chorou em sua cela como quem chora quando perde sua mãe. Choro de homem que não consegue mais negar, que não consegue mais fugir, que está completamente vulnerável à verdade. Aquela era sua mãe. Aquela era a mulher que o havia parido, que havia rezado por ele, que havia acreditado até o fim que seu filho poderia ser salvo. No funeral, Roberto foi como prisioneiro. Havia grades, havia vigilância, havia restrição. Mas quando viu o caixão de Lourdes sendo descido à terra, a mesma terra vermelha que havia recoberto Fernanda, ele sabia. Sabia que sua mãe havia ganhado, que sua oração havia sido ouvida, que a Virgem Maria havia intervindo, e que agora, Roberto tinha trabalho a fazer, porque a vida não era mais sobre Roberto. Era sobre reparação, era sobre reconstrução, era sobre honrar aqueles que havia machucado, servindo a Deus através do serviço aos pobres, aos esquecidos, aos desamparados. Fernanda, ao lado do caixão de sua mãe, olhou para seu irmão ao longe, cercado de guardas, mas com olhos finalmente livres. E naquele instante, ela começou a entender o que sua mãe havia dito. Começou a entender que perdão não era esquecer. Perdão era reconhecer que ambos haviam sido salvos por algo maior que a ambição e a dor. Roberto saiu da prisão de cabeça baixa e mãos limpas. Fernanda o esperava à sombra da velha mangueira, não com raiva, mas com o silêncio que carregava o tempo. Não foi abraço, foi aceno, tímido, verdadeiro. Ele olhou para a irmã e entendeu. Perdão não vem de uma vez, é plantado, dia após dia. Voltou ao sítio e viu o que restava da herança. Transformou a casa velha em abrigo para viúvas e crianças. Batizou Casa Fernanda. A comunidade, que antes cochichava sobre o crime, agora observava um homem diferente. Roberto andava entre os colchonetes, servia comida, ensinava a plantar. Não tentava esconder o passado, mas reparava com ação. Fernanda, dona da terra outra vez, via cada tijolo colocado como sinal de recomeço. Certa noite, enquanto Roberto varria a varanda, sentiu aquele vento suave do outro mundo. Por um instante, avistou uma figura azul, a Virgem Maria, sorrindo em silêncio. Sentiu, sem ouvir, a certeza. A graça havia coberto o que era impossível e agora só restava servir. E assim, entre crianças e orações, Roberto compreendeu que milagre é doar o que antes quis roubar. Toda dor pede justiça, mas só o perdão cura de verdade. Se Roberto pôde recomeçar, qualquer um de nós pode. A Virgem Maria não desiste de nenhum filho. Ela intercede, consola e ensina que mudar é ter coragem de enfrentar o próprio erro e agir certo, hoje. Se algo tocou seu coração nessa história, escreva amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa de esperança, porque às vezes basta um gesto simples para mudar tudo. Inscreva-se no canal para mais histórias de fé e transformação real. Que a paz de Deus e o colo da Virgem Maria alcancem seu lar hoje.